Greetings, dear ones. I'm Cryon of Magnetic Service. Saudações, meus queridos. Sou Cryon do Serviço Magnético. Flipping into the channel is easy for my partner, for he's already. Ligar o modo de canalização é fácil para o meu parceiro, porque ele já está preparado. Sobretudo num local como este, em que está tão ligado a Gaia. Dear ones, my partner takes me all over the planet. Meus queridos, o meu parceiro leva-me a todo lado, em muitos palcos, com muitas luzes, com muitas plateias que estão preparadas para escutar a mensagem. Almas antigas que viajam muitos quilómetros. Mas estes são os seus favoritos. E se o espírito tivesse um local preferido, também seria este. Um local onde se podem escutar mensagens que chegam do outro lado do véu. Um local lindíssimo. Eis-nos aqui, em Glendalough. Um local público de muita beleza e vêm muitas pessoas aqui, sobretudo em dias como este, em feriados especiais, como o dia de hoje. Muitos vêm observar as árvores, desfrutar do campo verdejante, caminhar por toda esta paisagem lindíssima, pura. Trazem as suas crianças, os seus animais de estimação, num dia de descanso, de folga, de forma a que possam sentir aquilo que estão a sentir agora aqui. E temos o Sol aqui hoje, presente a saudar-vos. Gaia saúda-vos, num local que nunca é igual. E para se tornarem mais confortáveis para receber esta mensagem, explicamos que esta é uma das últimas mensagens nesta Ilha Esmeralda. E é uma mensagem semelhante às anteriores, mas gostaria de trazer aqui um elemento novo a estas canalizações. Há muito tempo atrás, eu falei acerca da tríade. Meus queridos, a tríade que é composta por a triangulação de energias dentro do ser humano. Essa confluência de energia que eu vos disse que era importante que se tornasse una, e essa tríade é então composta pelo coração, o cérebro e a glândula pineal, e a ligação com a superior. E alguns observaram isso e analisaram isso e disseram, sim, o Cryon está a falar da ligação entre a mente e o corpo. E eu digo, não, não é disso que se trata, falo da tríade. Quando vocês identificam alguma coisa segundo os seus componentes, sabendo nomear cada um deles, o ser humano tem tendência de analisar cada uma das partes e não compreender o todo. Assim, falamos acerca da tríade, no sentido de ser necessário, ou seja, essa confluência de energias representada por essa tríade é necessária de forma a que o ser humano esteja em equilíbrio, seja onde for que esteja. Dessa forma, poderá estar no campo, no topo de uma montanha, numa cidade, e estar em equilíbrio. Quando tem esses três elementos em equilíbrio, há um equilíbrio ao nível da consciência, então. E agora gostaria então de falar de outros três elementos. À medida que vocês se tornam mais sofisticados, começam a compreender que há muitas camadas de consciência e camadas de equilíbrio também. Sendo que o tema de toda a última semana, os últimos 13 títulos que deixámos em canalização foram todos sobre Gaia. Assim, gostaríamos de agora apresentar uma nova tríade, não que substitua a tríade anterior, mas sim uma tríade mais sofisticada. Poderá até não parecer que o seja, mas realmente é. Há três componentes dentro da experiência humana que estão para além daquilo que é essa tríade inicial que mencionámos. A tríade que agora dizemos que terá de fazer parte das vossas vidas. E os componentes são evidentes à medida que se encontram aqui. Vocês veem precisamente os componentes. É a biologia, essa é a primeira parte. E claro que essa biologia inclui a primeira tríade. Falamos então da estrutura celular do ser humano, as células que vos compõem, aquilo que faz com que vocês sejam um ser humano. Depois temos o segundo componente, que é aquilo que é esotérico, multidimensional, que transcende a biologia. E neste local trata-se mais do que apenas falar da tradição que inclui esse aspecto.
Neste lugar é fácil falar de todas as energias que afetam todos os círculos, mas não é preciso estarem neste local para incluir esse componente. Falamos então daquilo que é esotérico, um pouco por todo lado, o que é esotérico no planeta e o que é esotérico em cada um de vós, seja onde for que estejam. Falamos do espírito. Será esse então o segundo componente. Claro que nenhum dos sistemas são mais importantes do que os outros. Trata-se de um círculo em que simplesmente há uma sequência. Portanto, temos a biologia, a parte espiritual, a parte que sente as coisas que são multidimensionais e a terceira componente, que é a vossa parceira, Gaia. E de forma a estarem em pleno equilíbrio, não apenas dentro de vós próprios, mas também dentro do ambiente que vos rodeia, dentro daquilo que é a vossa experiência de vida em geral, é necessário compreender estes três componentes, estas três partes. Reparem que o 3 na numerologia é o catalista, o catalisador, e vocês vão ver muitos 3, tal como observam em tanta mitologia, tantos temas espirituais. Há a tradição de compreender que o número 3 é importante. O catalisador desses 3 aspectos é então o equilíbrio do ser humano dentro do enquadramento que é o seu ambiente, que é o planeta Terra. A tríade é então o equilíbrio do ser humano. Inicialmente, a primeira tríade é o equilíbrio do ser humano dentro do seu próprio corpo. E agora esta nova tríade que mencionamos, estamos a falar de uma tríade mais sofisticada, pois inclui o ser humano em equilíbrio com o seu ambiente, com o seu entorno. E isso é um pouco mais exigente em termos de prática. E ao longo deste turnê, desta digressão, dissemos que o alinhamento desta parceria que têm com o planeta Terra e a tradição indígena, os primeiros que estiveram neste planeta, que por todo o lado tinham tanta consciência dessa necessidade, que também eles tinham uma outra tríade, uma tríade que incluía todos eles, os seus antepassados e Gaia, sendo que eles compreendiam que esses 3 aspectos constituíam aquilo que são a sabedoria do passado, a sabedoria que lhes trazia o sustento, a cura e o bem-estar do planeta. Esta também é uma tríade como essa, mas é diferente, pois muitos de vós hoje em dia vivem em cidades. E até mesmo nesta Ilha Esmeralda, há quem viva só em cidades. E parece que há muitas pessoas que caminham o dia todo só no cimento. Muitos nem sequer têm contacto com a natureza, sendo que estão muito acima, em muitos andares, em prédios altos acima da Gaia. E muitos dirão, o que é que eu faço, Gaia? Como é que eu me conecto com a Terra se eu vivo num prédio tão alto? Eu posso dizer-vos, meus queridos, que este planeta, a vossa parceira, está sempre convosco, independentemente de quanto cimento esteja entre os vossos pés e o chão. É muito bom andar descalço, na relva, na areia, desfrutar do sol, mas eu posso dizer-vos que se vocês estiverem no local onde não têm acesso a nada disso, Gaia vem até vós, pois os elementais sabem quem vocês são e procuram-vos. Aquele que abraça as árvores compreende esse feedback que recebe do planeta, essa conversa que responde. A árvore abraça de volta quando ele a abraça, mas se vocês estiverem, por exemplo, num trabalho estressante e tiverem um dia difícil, é difícil saírem desse escritório e ir abraçar uma árvore. Por isso eu digo-vos, meus queridos, nunca vos disse antes que a própria intenção de pensar em estar a abraçar uma árvore ou estar na praia, a caminhar na areia, ou até de estar ao pé de uma árvore onde hajam fadinhas, tudo isso é visto pelo espírito e escutado pela vossa biologia e, como tal, isso é um desejo que se concretiza se vocês assim quiserem, mesmo que seja por apenas alguns momentos. Nesse momento vocês podem ter esse equilíbrio. É importante estabelecerem esse equilíbrio, esse alinhamento com o planeta, porque se não vivem em desequilíbrio, muitos caminham pelo planeta em frustração, com muitas preocupações, com stress, com ansiedade sobre o que fazer, e sentam-se em desespero, sem obter respostas. E muitos dirão, vai passear um pouco, vai apanhar ar, vai um pouco para a natureza, caminha pela areia, à beira-mar, tira os sapatos. E nesse momento vais sentir a inspiração, vais obter as respostas.
E vocês sabem que isso é verdade quando vos dizem isso. E o que eu digo é que vocês podem obter esse alívio e essas respostas mesmo sem ser necessário fisicamente irem a esses lugares. Gaia sabe o vosso nome, os elementais também. Claro que aqui fisicamente é fácil vocês estarem diante dos elementos e até dos elementais que estão aqui, da energia que está presente na natureza. Aqui é fácil sentir tudo isso. Mas nem todos terão sempre acesso a um lugar assim fisicamente. Em breve estarão de volta a uma cidade grande, talvez, e a um escritório e uma vida estressante. Assim, o convite que deixo é que levem toda esta energia e este alinhamento convosco. Os elementos estão aos gritos a dizer que vão convosco para casa. Vocês não conseguem sair do planeta, portanto, não vão deixar o planeta, a menos que sejam um astronauta. E até mesmo os astronautas sentem a falta de tudo isto quando vão para além da atmosfera. Há um alinhamento que vocês têm com o planeta. De alguma forma, sempre. Se vocês forem, por exemplo, um marinheiro, se gostam de estar no oceano, acabam por estar a flutuar num dos elementos da Terra. Aqueles que trabalham na água e adoram trabalhar na água, sabem que o mar é o seu melhor amigo, mesmo que ele por vezes seja revolto em tempestades, mas amam o mar. Sentem-se atraídos por esse elemento. Isso é um exemplo do alinhamento que têm com o planeta. E onde é que vocês sentem esse alinhamento? Será que podem levar essa ideia convosco para casa? Será que compreendem que a confluência da energia destes três aspectos, a que podemos chamar de a tríade maior, faz parte e é crítico para o futuro da humanidade? É impossível viverem simplesmente limitados à vossa biologia, mesmo que se sintam conectados com Deus. É importante que escutem o que se ouve aqui, neste lugar. Conseguem escutar aquilo que vos diz esta pedra, este capim, este campo verdejante. Se escutassem e sabiam que eles dizem bem-vindos, 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 respiram o ar puro e escutam. Ao inspirar esse oxigênio, escutam as árvores a dizer bem-vindos. Por isso, quando voltarem para casa e estiverem num edifício alto ou no escritório a trabalhar, podem continuar a ouvir essas boas-vindas, porque tudo isso vai estar convosco. Este lugar ajuda-vos então a atingir esse equilíbrio e a permitirem-se as sincronicidades nas vossas vidas. Deus faz parte desta equação e tudo isto faz parte de Deus também. Vocês fazem parte de Deus. É um sistema completo, total, quando existe esta tríade. E vocês vão estar aqui presentes, os que estão aqui fisicamente, durante algumas horas, e gostaria que pensassem neste lugar de uma forma diferente. Escutem aquilo que cada pedacinho deste lugar vos diz. Bem-vindos, bem-vindos. E o meu parceiro tem muita facilidade em canalizar aqui. Não é sempre assim noutras energias. Em alguns dos locais onde ele me leva, em que estamos, por exemplo, sentados num palco em que talvez não seja sequer um lugar onde se fala a língua dele, onde possa haver medo, dificuldade e desafios em cada pessoa sentada ali. Mas aqui é uma abertura, há uma predisposição, uma intenção. Tirem proveito dessa energia. Nem imaginam o que têm aqui. Só sabem o que têm quando perdem, talvez. E hoje aqui vocês têm tudo aqui presente. E assim é. Saudações, meus queridos. Sou Cryon, do Serviço Magnético. Tudo isto tem que ser prático. Há aqueles que diriam que a ideia da canalização, de poder canalizar, de ser esotérico, diriam que é necessário que se esteja num outro espaço, num outro mundo, de pensar de forma diferente. E, no entanto, todos vós canalizam. De certa forma, cada um de vós canaliza à sua maneira. E o aspecto prático de tudo isto é que vocês canalizam ao sentir a energia dos elementais, do próprio planeta, e tudo isto vos influencia de forma a que vocês tomem as decisões que tomam e a integridade que mantêm. Gostaria então de pintar um quadro, dar-vos uma ideia do que é, por exemplo, um pintor com uma tela diante de si
Sendo que esse artista está dentro do apartamento, numa grande cidade, e nessa tela encontra-se então o cenário mais belo, representando a serenidade de um lago, das árvores em seu redor, com um campo verdejante, e a tela é terminada, acaba por ficar exposta numa galeria de arte, e algumas pessoas até se comovem com a beleza ali patente. Há então energia nessa criação dessa tela, e tudo isso, essa energia, faz também parte dos elementais que estiveram sempre presentes, e que estiveram presentes no pincel do artista, e que se permitiram dançar na mente do artista e fluir através desse pincel, que deixou a sua marca na tela, deixando em si a beleza de uma certa forma de canalização. Aonde é que o artista a pintar numa cidade, dentro do apartamento, aonde é que ele foi buscar essa ideia? E como é que os elementais chegaram até si? A resposta é que esses elementais estão sempre convosco e estão sempre disponíveis. Gostam que vocês estejam em alinhamento com eles. E está muita gente aqui, neste local, fisicamente, onde nos encontramos, cheio de pessoas. Este é um local que respira, que comunica, que tem uma energia própria. E um dia, daqui a algum tempo, os físicos vão descobrir uma forma de conseguir até ver aquilo que é quântico ou multidimensional. Irão encontrar uma forma de medir e observar todo o mundo que não conheciam até então. Vão observar os seus padrões e vão compreender que até as rochas, as pedras têm inteligência, que a própria atmosfera tem um movimento que não é necessariamente apenas consequência do vento. Compreenderão que há uma inteligência aparente na forma até como as ervas, o capim cresce, e nesse momento irão começar a compreender que também há uma comunicação até com a energia em volta do ser humano, e que os padrões em volta das plantas e das pedras, dos elementais, mudam quando o ser humano está presente. Sendo que o humano pode até atrair certas coisas que pensavam até não ter uma vida própria. As energias do chão parecerão elevar-se do solo para cumprimentar aquilo que é o ser humano, à medida que caminham por um lugar. Até os animais, a natureza, irá responder, e será visível essa interação. A consciência humana faz parte deste planeta. Vocês pertencem aqui a este lugar. Vocês fazem parte de um grande sistema. Vocês não estão sozinhos e não se separem, então, de nada disto, como se fossem algo que existe separado de todo o resto, como se fosse a única coisa que existe. A Terra precisa de vós e vós da Terra. Este é o segredo da paz na Terra. Quantos mais humanos compreenderem isso, que existe uma forma de vida em tudo o que existe, que nem sequer é reconhecida, uma vida inteligente que nem sequer é compreendida ou vista. Quando isso for compreendido e visto, esse será o início de toda uma nova definição daquilo que é a vida, vida multidimensional, e que levará, por sua vez, a um conceito e um entendimento do que é espiritual. Haverá então a confluência de várias ideias que comprovarão que vocês realmente não compreendiam bem as coisas até haver essa invenção. E vocês podem experienciar isso desde já, por estarem aqui. Nessa compreensão, será possível então que a água que corre nos tubos, será possível que ela desenvolva íons negativos para o vosso benefício? Será que ela conhece o vosso nome? Será que as pedras em que se sentam sabe quem vocês são? Será que vos cumprimenta à medida que se sentam nelas? Essa é a verdade da parceria que existe entre o ser humano no planeta e os elementais. E o meu parceiro diz muitas vezes que vai ter saudades deste lugar por essas razões. E assim é.